Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra, psicogeriatra e atuando em medicina de dor. E hoje o tema é Descomplicando medicina baseada em evidências. Então aquilo que teve muito em voga na pandemia foi falado, medicina baseada em evidências, não está baseada em evidências, aquela coisa, eu deixei passar tudo isso porque estava tudo muito politizado e eu não queria me envolver com nada disso. Assim, eu acho que aquele momento não era um momento bom para fazer esse vídeo. Então, como é que a gente descomplica isso? Existe uma pirâmide no estudo da medicina baseada em evidências. Então, por exemplo, o nível mais baixo da pirâmide, ou seja, o que tem menos evidência, é um relato de caso. Então, o que é um relato de caso? É quando uma doença surge, os sintomas e o que acontece. Então, isso foi muito importante, por exemplo, no primeiro paciente com HIV. Então, que eles pegavam avançado, alguém com infecções oportunistas e morrendo, que não poderiam ser explicados pela idade e a condição física daquele paciente. Acima disso, tinha a série de casos. Então, o que é a série de casos? A série de casos foi um conjunto de casos parecidos. Então, pegando a história do HIV, vários casos de pacientes com sintomas semelhantes que morriam de condições que não eram compatíveis com o estado de saúde esperado. Então, assim, esse é o segundo pior nível no ranking de medicina baseada em evidências. Após isso, já com mais força, mas ainda não no topo, estão os estudos observacionais. Tem vários tipos, eu vou pegar aí para exemplificar caso controle. Caso controle seria o seguinte, você tem um desfecho e você quer ver se um fator aumenta o risco para ter esse desfecho. Então vamos supor, mães que tenham filho com algum problema e aí vai se procurar se identificar se uma gripe na gravidez aumenta o risco de ter um filho com algum problema. Então, o que acontece? Qual que é um estudo bom? Qual que é o problema desse estudo? É que existe o viés de memória, ou seja, as mães que tiveram filhos com problemas têm maior probabilidade de lembrar que tiveram sintomas semelhantes a uma gripe na gravidez do que mães que tiveram filhos sem nenhum problema. Mas esses estudos foram bastante importantes na época da determinação dos malefícios do cigarro. Né? Então, começou-se a estudar se determinados cânceres o fumar era um fator de risco. Então, eles viram que em vários cânceres, se você fumasse, você tinha maior risco de contrair aqueles cânceres, né? O segundo nível de ranking, né, o segundo nível mais alto do ranking de medicina baseada em evidências, são os estudos clínicos controlados duplo cego. Ou seja, o que é isso? Nome complexo, né? Basicamente é o seguinte, você seleciona pacientes com características semelhantes e divide em dois grupos. Um grupo tratamento e o grupo não tratamento, um grupo que vai receber placebo, ou seja, uma substância inerte. Só que nem as pessoas que vão receber o tratamento ou placebo sabem o que estão recebendo e nem os médicos que estão administrando aquilo lá sabem quem está recebendo quem. Isso aí vai ser avaliado por um terceiro grupo de pesquisadores. Então, por isso que fala duplo cego, ou seja, nem os pacientes, nem os médicos que estão administrando sabem quem é quem. E aí, através de programas estatísticos, você
chega a um resultado e convencionou-se que se um resultado, por exemplo, o tratamento funcionasse estatisticamente com um número maior que 95% das vezes, ou seja, aqueles números estatisticamente estariam corretos em 95% das vezes, ou o que eles chamam de P maior que 0,05, o tratamento seria efetivo. Se a chance daqueles números estiverem certos for maior ou igual a 5%, você coloca que aquele estudo não foi possível demonstrar a efetividade do tratamento. Então, assim, na pandemia aconteceram coisas escabrosas. Então, uma delas era, tal droga não funciona porque o estudo deu P maior ou igual a 0,05. Como diz na internet, calma, jovem gafanhoto. Por quê? Porque a interpretação não é que aquela droga não funciona porque não deu certo naquele estudo. Por quê? Por exemplo, o estudo ele poderia não ter o número de pacientes necessário para demonstrar o efeito da droga. Aí você pode perguntar, tudo bem, Leonardo, e como é que eu faço para resolver isso? Então você tem o topo do ranking, que é a meta-análise. A meta-análise, o que é? Um compilado de estudos clínicos duplos cegos randomizados. Então, você tem uma média ponderada de acordo com o peso do estudo que vai ser determinado pelo número de pacientes. Então, olha só que legal. Se 9 estudos com 100 pacientes derem que uma droga é inefetiva porque o P deu maior que 0,05, ou seja, aquele resultado tem uma probabilidade de maior do que 5% de ter ocorrido ao acaso, e um estudo com 1 milhão de pacientes mostrar que o P foi menor que 0,05, ou seja, aquele resultado de que o tratamento foi efetivo, foi a chance disso ter ocorrido sem ser ao acaso, for maior que 95%, então o que se considera é que aquele tratamento é válido. Então, ou seja, um estudo muito grande superou vários estudos. Então, assim, na pandemia teve coisas escabrosas e aquele diálogo ridículo de não, a ciência não se questiona. Pelo amor de Deus, ciência igual a questionamento. Vou dar 2 exemplos aqui. Inas Semmelweis, acho que o nome é isso, tem dificuldade aí com a pronúncia, foi um médico que identificou que ao lavar as mãos você reduzia a chance de infecção materna no parto. Então, assim, aqueles que simplesmente não tinham luva aqui, aqueles que lavavam as mãos, o desfecho de infecção da mãe era bem menor do que não lavar as mãos, porque na época lá o médico fazia tudo, o melhor médico era aquele que estava mais ensanguentado. Então é uma época bem longínqua. Mas esse cara desafiou o status quo do que se tinha na época, que não tinha nada a ver, podia fazer. Então ele foi demonizado porque ele questionou o sistema e foi excluído, marginalizado pelos colegas, e no final ele estava certo. Então, ciência é questionamento. Outro exemplo, úlceras gástricas e algumas duodenais. O que se achava é que não pode ser estresse ou a capacidade ácida
que a pessoa produzia era maior do que as defesas do estômago, então a pessoa desenvolvia uma úlcera. E aí, Barry Marshall, ele provou que H. pylori, o Helicobacter pylori, era uma bactéria que causava boa parte das úlceras estomacais e até uma parte das duodenais. Então, o que isso foi importante? Que mudou o tratamento. As pessoas antes operavam por causa de úlcera de estômago. Aí, hoje, se aquilo não for um câncer, a maioria das úlceras vão ser muito bem tratadas com um conjunto de antibióticos. Então veja que ele questionou o status quo e estava certo. Então eu fico imaginando um cara desses na pandemia. Tinha muitos médicos nessa pandemia já usando corticoide e anticoagulante para pacientes no Covid antes de ter o Recovery, que foi o estudo da OMS que demonstrou o benefício. Mas também foram demonizados, imagina, não sei o que, esses caras são negacionistas. Mas qual foi a lógica? Que a lógica foi simples. A gente via que o Covid ele trazia uma resposta imunológica muito forte, os pacientes morriam. Então, assim, se eu puder diminuir a resposta imunológica do paciente, talvez ele tenha mais chance de ter um desfecho melhor. Então, eles usavam corticoide. E por que do anticoagulante? Porque muitos pacientes morriam por problemas com coagulação, então trombose. Aí ele falou, bom, se a gente, o risco de ter trombose é maior do que da pessoa ter Covid do que o normal com outra pneumonia, por exemplo. Então, se eu der anticoagulante num paciente intermediário, numa fase intermediária ou de maior risco, que não esteja na fase inicial, acabou mostrando benefício. Mas esses colegas foram demonizados, pelo caso como negacionistas. E aqui eu não quero entrar em política, porque estou saturado disso aí, eu não aguento mais isso aí. Por isso demorei para fazer esse vídeo. Mas veja que o que se provou com o estudo posterior, médicos já implantavam isso baseado na hipótese clínica. Então, assim, eu tenho um paciente que está indo mal, se eu sei que a imunologia ele tem uma resposta imune muito forte, eu vou tentar enfraquecer a resposta imune para ver se ele melhora. E aí esse pessoal que foi marginalizado estava certo. Então, medicina baseada em evidências é muito fácil. O pessoal que fala que tal substância não é efetiva por causa de um estudo não sabe nada, precisa de meta-análise, estudos grandes, compilados para você determinar alguma coisa. Então, assim, esse vídeo aqui não é a favor de ivermectina, cloroquina, nada disso. Eu não estou colocando nenhuma substância em questão, só estou colocando como funciona a medicina baseada em evidências. É apenas isso, fugindo de qualquer questão política. Então era isso, um abraço, muito obrigado, compartilhem o vídeo, mandem para um amigo, para pessoas interessadas, e um grande abraço, até mais.